pessoal, bem-vindos a mais um podcast Esperta. Hoje eu tenho um convidado especial aqui para quem é vascaíno. E para quem não é vascaíno também é o fisioterapeuta Alexandre Barbosa. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Tudo bem contigo? Como está? Graças a Deus também. Prazer que estar com vocês aqui. Eu agora tô mais animado ainda que tu tá aqui, né? Porque o Vascão subiu, Graças a a Deus. torcida tá empolvorosa. Sim. E é daqui pro Carioca, pro Brasileiro, Libertadores, a gente não tem mais limite, né? Sim, agora a gente tem as ambições nossas são maiores. Isso aí. A expectativa do torcedor aumentou, né? E com a entrada da empresa agora, a virada do Vasco para a SAF, eu acho que a gente tem a perspectiva de anos gloriosos para frente. Um baita foguete, né? Isso. Eu nunca duvidei, não sei você. Trem bala. Tem bala. E antes de a gente começar a falar do Vasco, eu queria saber da tua trajetória como fisioterapeuta, né? Porque fisioterapeuta é um grupo da saúde que tu é especialista em manter o cara, digamos assim, útil, né? Como é que você vai parar na fisioterapia? Eu sei que você tem uma história engraçada com o Filé, quero chegar nessa, né? Parece que pra quem não conhece, o Filé foi o fisioterapeuta do Romário, enfim, do Flamengo e do Ronaldo, na primeira lesão que ele teve no joelho. E ele te botava de castigo, fazia bullying contigo. Me conta a tua trajetória, como é que você vira fisioterapeuta e termina com essa história do Filé aí que eu tô curioso. Bom, é bastante história, não sei se vai dar tempo não, né? Tem todo o tempo do mundo. Bom, cara, a minha trajetória na fisioterapia, eu fazia engenharia civil na Verde Almeida, e aí um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, não tô me adaptando, não quero isso. Aí você via a nota da engenharia, era 0,3, 1, 2, aí chegava assim, ecologia, 10. Então, você não vai para a área de saúde. Sua prima fez vestibular para estágio, passou, tá adorando fisioterapia, caramba. Pô, mas fisioterapia é meio estranho, caramba. Aí fiquei nessa, né? Aí ela me mostrou no jornal uma vez que antes de eu entrar na fisioterapia, eu já mirei o Filé como exemplo. Que legal. Ela mostrou no jornal que, o fisioterapeuta aparecendo aqui tratando com esporte. E eu que sempre fui ligado ao esporte, lutei jiu-jitsu, já fiz esporte a vida inteira. Incrível que pareça, né? Agora, com cento e blau, eu praticava bastante esporte, era diário, assim. E aí eu fiz prova para a faculdade da Estácio de Sá, na época não existia faculdade pública de fisioterapia, só particular. E aí passei entre os primeiros e ganhei uma bolsa de 80% e ingressei na faculdade. E comecei a adorar o curso, entendeu? Comecei a me identificar todo dia com aquilo que eu estava fazendo. E aí, meu pai com dificuldade financeira na época, não tinha condição de pagar os 20%. E eu comecei a fazer bico no Barra Shopping, trabalhei como auditor no Barra Shopping, trabalhei na Corpo e Alma como estoquista, eu com 1,90 m, o estoque com 1,50 m. Aí, cara, assim, um tatu lá. Na Corpo e Alma, a mulher tem... Sabe como que é a mulher, né? A mulher tem um pé desse tamanho, mas aí pede um sapato 35. 35. Pô, tu olha o pé da mulher, pô, não vai caber. Nem a chuteira. Aí ficava pegando tênis, pegando sapato, descia, e aí pagava a minha faculdade. O restante da faculdade, fora o almoço, o transporte, pagava tudo. E aí, depois de um tempo, a universidade lançou lá um programa de monitoria de anatomia. Uhum. Aí eu prestei prova e passei, e comecei a ganhar os 20% de bolsa. Essa monitoria me deu, mais um dinheiro que eu consegui manter. Então, eu passava o dia inteiro na faculdade estudando, entendeu? Uhum. Ou monitorando alunos que chegavam recém-chegados, ou estudando para passar nas matérias. E aí, como é que você vai parar na mão do Filé, por exemplo? Então, no sexto período, eu tinha passado por Pedernest, trabalhando com a parte respiratória. Eu fiz o concurso para passar para estágio lá, só que não adaptei com CTI. CTI era meio brabeira, muito difícil trabalhar com CTI. Cada dia você tinha um paciente diferente, o outro tinha morrido, a taxa de melhora era muito pouca. E eu comecei a trabalhar com triagem e descia para saber quem ia para o CTI ou não sei se você sabe, mas a triagem, quem vai para o CTI em hospital público é o paciente que tem alguma chance de sobrevida. Quem não tem chance de sobrevida nem sobe para o CTI, fica nas enfermarias e morre por lá mesmo. Tipo, agonizando, né? Sim. E aí um amigo meu começou a fazer estágio com Filé. Ele, tô fazendo estágio com Filé, tô adorando. Uma dinâmica legal, trabalhar com atletas, com saúde. E já era famosaço na época. Já tinha, trabalhando com o Romário. Ele botou o Romário inteiro para jogar a Copa, então já tinha Ele acompanhou o Romário na Holanda, então já era um cara com nome de mercado já. Sim.
Fazia até propaganda na televisão. Aí eu, quero ser esse cara. Eu foquei nele. E aí... O cara já era um baita exemplo. E é legal essa questão do exemplo, né? Sim. Que você tá falando aí. Que hoje você é exemplo pra garotada, mas naquela época o filé também era exemplo pra você. Até hoje ele é meu exemplo pra mim. Cara, que legal. Não sei se vou mudando de assunto aqui, mas hoje ele é presidente da Associação do Colégio Brasileiro de Fisioterapia Esportiva e eu sou vice-presidente. Então vocês se trombam assim nas vias da vida? Virou meu colega, né? Pô, que legal, cara. Um abraço pro filé aí. É bom ser referência, né? Sim, Essa posição até hoje ele é referência pra mim. Cara, que legal isso, né? Então, na época, quando eu prestei prova pro filé, tinha 2 vagas para estagiários e tinha 15 candidatos para estágio. Aí prova oral, lembro que era uma pressão danada, prova escrita, e aí fazia uma pressão, conclusão, 15º lugar, fiquei último. Ah, meu Deus do céu, não vou fazer estágio do cara, né? E como eu dava carona para um amigo meu, saía da faculdade e dava carona para ele, todo dia ele fazia estágio lá, eu ficava esperando na recepção ele sair. Aí um mês depois o filé passou por mim, ué, você não fez a prova aqui? Eu te vejo todo dia aqui, você não está trabalhando aqui? Não passei na prova não. Ah, não passou na prova? Mas você vem aqui todo dia? Eu venho pegar aqui o Eduardo. Ah, tá. Você não quer fazer estágio aqui não? Porque a pessoa que passou não veio, tá faltando. Você vem todo dia. Então eu prefiro um cara que venha todo dia do que... Cara, que história maravilhosa. Um que falte. Eu quero. Aí no mesmo dia ele me deu um jaleco, um material lá de estudo e comecei a estagiar com ele. E aí, por eu ter passado nessa situação, ele começou, né? Alexandre, o joelho, não sei o quê, porque do menisco do joelho... Eu te fazer uma pergunta técnica lá para tu responder. E eu, no sexto período da faculdade ainda, não tinha visto a parte esportiva, não tinha chegado nesse livro de estudo lá. E estava trabalhando muito com CTI, então eu sabia mais de pulmão do que de joelho. Sim. E aí, todo dia isso, ele me botava pra ficar de castigo. Tu não sabia a resposta, ele te colocava contra a parede. Contra a parede e ficava 5 minutos de frente pra parede. Isso quando não tinha colinho de burro, né? Burro. Mentira! É complicado. Aí eu comecei a chegar em casa, mãe, tem que comprar livro pra mim, tem que começar a estudar, porque eu não aguento mais Sofrer bullying. Bullying. E era muito caro, assim, tipo assim, fora um livro de... esse livro é caro, é um livro clássico do joelho. Gilberto Camanho escreveu o nome do livro. Aqueles bitelão de livro. Né? É O Joelho. Aí eu vou ouvir a história, minha mãe não tem condição financeira, meu avô foi lá e passou no cartão de crédito, ele comprou o livro para mim, Alexandre, toma esse livro aí e estuda. Vai decorar esse livro agora. Isso, aí eu caí dentro, eu comecei a ler, né? É um livro de consulta, acabei lendo o livro, não tem nada a ver ler. É um livro de técnica, é um livro de consulta técnica. Ele não discorre o assunto, né? Ele só pontua. Aí, agora sei tudo de joelho, né? Vou ficar colado nele para ele saber que eu sei das coisas. E ele nada de perguntar, passava uma semana, ele nada de perguntar de joelho para mim. Um dia ele olhou pra minha cara assim, Alexandre, foi a pergunta pra você. Agora eu arrebento. Agora pode perguntar o que ele quiser. Aí ele perguntou, você quer do ombro? Caramba. Então isso acabou me estimulando, não sei se foi por querer, ele sempre me forçou a estudar. O filé sempre foi um cara que falou assim, tem um curso, não sei o que, pra fazer tal lugar. O filé não tem dinheiro, é muito caro. Faz o curso que eu quero que você faça o curso. Cara, é um mentor mesmo. O cara passa a ser de um ponto de admiração pro mentor. Eu tirei 3 coisas aí que eu tô aqui matutando, de que você falou. Em primeiro lugar, uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, não tenham medo de mudar de área. Sim. Porque você chegou naquilo que parecia seguro para a época, né, que era engenharia civil, né? Sim. E muda no meio do caminho para aquilo que você acha que se adaptava mais para você. Em segundo lugar, tenha uma espécie de referência, né? Tem uma referência na vida, né? Sim. Cerque-se de pessoas que... A gente fala isso todo podcast aqui. Cerque-se de pessoas que sejam realmente alguém relevante, né? De sucesso no sentido de amar o que faz e fazer o que ama, né? Isso. E em terceiro lugar, essa capacidade de ser resiliente, né? Olha, eu vou procurar uma maneira de, você falou, pagar os 20% do que falta da minha faculdade, mesmo que seja num estoque pequenininho. O Einstein, uma vez, ele fala, cara, eu não vou abrir mão de trabalhar naquilo que eu não fui chamado para fazer em ordem de concretizar ou chegar até onde eu desejo chegar e é onde fui chamado para fazer. Sim. Eu acho que foi uma baita de uma referência que se trouxe pra gente, assim, né? Sim. E hoje tu é amigo do cara. Sim. Graças a Deus. E se esbarra e é vice. Cara, que legal essa história, Sim. né? Se esbarra em jogo, Fluminense contra Vasco. Não, mas e Vasco não foi o teu primeiro clube, né? Agora me conta da tua trajetória no esporte. Então, minha trajetória no esporte, eu cheguei no Vasco como estagiário em 98.
E aí, em 98, aí me formei. E aí o Filé foi, quando eu me formei, ele me levou pro Flamengo como fisioterapeuta da base. Caraca. Eu fui o primeiro fisioterapeuta da base do Flamengo. Novinho, né? É. E aí comecei a trabalhar na base e o Filé era o fisioterapeuta do time principal. Uhum. E aí ele também comecei a trabalhar na Estácio como supervisor de clínica e no Flamengo. E aí eu fui desenvolvendo minha carreira lá dentro, fui aprendendo. Realmente o Flamengo para mim foi uma grande escola, onde eu aprendi muita coisa, onde eu pude realmente ver em loco que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi no Filé. E como responsável único fisioterapeuta, então eu tinha uma responsabilidade bem grande. Já era gigantesca, né? Sim. E tava com uma molecada lá que tinha cheio de sonho. E a fisioterapia tem uma coisa, tem uma coisa pontual, né? Ela requer disciplina, né? Sim. Não é uma coisa, tipo, você faz o que você quiser, o quanto quer ter uma coisa disciplinar. E pra garotada ali já era ninho do urubu ali? Não, era ainda na Gávea ainda. Era na Gávea ali, Na né? Gávea. Pra pegar uma molecada, né, de, sei lá, 15 anos de idade ali, botar na disciplina de fisioterapia, Sim. pra tentar provar que isso é extremamente importante pro desenvolvimento muscular, já era um outro Sim. desafio, né? E liderar isso tudo. Nossa, era eu com 18 jogadores sozinho, atendendo com fisioterapeuta. Então tinha que dar um jeito, né? Eu dava o meu jeito. Aí chegava na piscina, botava todo mundo na piscina, e tinha jogadores que já estavam tratando comigo, já tinha jogadores que eu já sabia qual o problema, e tinha jogadores que apareciam que eu não sabia qual era o problema. Aí todo mundo pra piscina, aos 18 na piscina. Você tá com problema no joelho, estica o joelho. Você tá com problema no tornozelo, mexe com o tornozelo assim. E você, cara, o que você tem? Não, machuquei o dedo. Aí o cara ficava na piscina, fazendo assim no dedo. Então o início de carreira foi esse absurdo. Mas a virada mesmo de aprendizado foi quando entrou ESL no Flamengo. E aí teve uma mudança das áreas técnicas do clube. E o Filé nessa época foi pra Inter de Milão, para atender o Ronaldo. Isso é o que? 98 ainda não? Isso, se eu não me engano, foi para Inter de Milão, isso, para atender o Ronaldo. E aí... Já no joelho estourado. E aí no Flamengo teve uma mudança de toda a área técnica. Então, na época, o diretor médico era o Runco, e foi decidido que iam botar outros fisioterapeutas no lugares, porque o diretor técnico da fisioterapia tinha mudado. Aí o Runco, para não mandar embora, me jogou para o esporte olímpico. Aí eu fiquei trabalhando no esporte olímpico. Aí comecei a ver outras coisas que no futebol não dá. Então, o profissional que trabalha com esporte, ele fica tão sem tempo, que ele não tem condição de se formar. E essa mudança para mim, que na época eu achei horrível ter saído de futebol, para mim foi ótimo, porque eu consegui Abriu tua cabeça um pouco, Abriu minha cabeça, vi coisas novas. Eu virei coordenador de esporte olímpico. Então tinha na época Vina, Leila... Lembro. Oscar, do basquete, Olivinha... Na natação, todos esses caras da natação, as gêmeas da natação, todos. Ali já era Gustavo Borges, né? Daniel Hipólito, a Jade, Sim. mas quem? O irmão dela, o Diogo Hipólito. Então, do judô, todos esses caras, Flávio Canto, todo mundo. Então, eu comecei a ver outras coisas que no futebol não te dá a oportunidade de ver. Outros tipos de lesões. Tu fica tão focado naquele... Porque assim, não é só atender o cara na hora ali do treino, pré-treino. É depois também, né? Parece que você faz uma anamnese do cara e fica vendo, ó, isso pode dar errado aqui, aqui é assim, né? Você tem um histórico de lesões também, né? Isso me incentivou a fazer mais curso. Então, eu eu moro na ilha, né? Então a gente sai na ilha. Um amigo meu era trabalhar no mercado financeiro. O outro já estava na empresa, no Banco Central, o outro não sei o que trabalha. Aí ia para. Vamos tomar um chopp, vamos embora. Chegava de carro, um de BMW, o outro de Mercedes e eu chegava de Uno. Por quê? O dinheiro todo que eu tinha, eu investi em curso. Investi muito em mim, cara. E continuo investindo. Eu me formei em 98. E eu tenho o quê? 22 anos de formado? Eu vou fazer 23 anos de formado. Agora mesmo paguei um curso que foi uma fortuna. Então, eu sempre penso que a fisioterapia, toda uma área médica e toda a tecnologia, você está sempre um passo. Não para, né? Não para. Se você parar, não tem jeito. Então, depois de um tempo, eu caminhei devagar, realmente. O cara de curso, fazendo informação. Depois eu dei um tiro, porque ninguém tinha a formação que eu tenho. Sim. Hoje, se você vai ver o currículo de muitos fisioterapeutas, você olha o currículo do fisioterapeuta, pô, cara, que isso, cara? O cara não tem nada aqui. Trabalha
olha aqui meu currículo. Isso faz muita diferença. Né? Muita diferença. Tá aí outra dica pra galera aí também, não parar, principalmente da área da saúde, né? Não para de, em hipótese nenhuma, não para de estudar. Eu tenho um amigo em São Paulo, em Jaú, que ele é neurocirurgião. E assim, desde que eu conheço ele estuda, faz coisa. Quando ele, sei lá, 16 anos depois, 14 anos depois que ele começa a ingressar de fato no trabalho e continua com curso de atualização e tal. Eu acho que, enfim, se você escolhe uma área que ela realmente não para, né? A gente tá falando mais cedo aqui, né, com o caso do Garrincha. Será que o Garrincha jogaria o que joga hoje? Dava liga, não sei o quê? Polêmico, né? Essa polêmica, porque ele tinha as perninhas arcadas assim, né? Cara, eu acho que o jogo mudou, né? De um tempo pra cá o jogo foi modernizando. A parte física foi aumentando o sarrafo muito. Muito? Então, o pessoal fala assim, será que o Gerson ia jogar? Será que fulano ia jogar? Cara, o Gerson, na pandemia, não sei se você deve ter ficado em casa também. A gente começou a ver Copa de 70. Eu via lances da Copa de 70. Dessa vez eu vi o jogo inteiro. É muito diferente, né? É muito diferente, a velocidade de jogo é muito diferente. Aí o pessoal fala, mas aí hoje em dia, se fosse esse mesmo cara com preparação física, pode ser. O Cássio falou do LeBron e do Michael Jordan. Quem seria melhor, não sei o quê. Só que o LeBron tem um preparo físico absurdo também, né? E esses caras, acho que eles treinavam e meio que ia pra casa, comiam um churrasco e voltavam no dia seguinte, né? Não é a galera de hoje. Igual o Pelé era um atleta, além de jogador de futebol. Eu já vi um jogo do Pelé, alguns jogos do Pelé no YouTube e tal, e a sensação que tinha era que o time adversário era lento, não queria marcar o cara, parecia uma novela ali. Ele era muito rápido. Ele era muito rápido. Sim. Ele tem a história que ele parou uma guerra também, né? Ele estava em guerra pra assistir o Pelé jogar, né? E aí foi o que você falou, né? Se você pega o Pelé no meio condicionamento físico, psicológico também, né? E técnico do que um garoto vê hoje, pô, acho que não dava dentro, não. O cara tem um talento nato ali, né? Fora isso, que as medidas do campo diminuíram com a FIFA, né? Com a formatação nova da FIFA, os campos diminuíram. Então o cara hoje tem menos espaço para... Mas era muito diferente. E tem uma coisa também, né? Até 98, não, falar até 2002, era normal tu ver um pouquinho mais pra frente. Enfim, até 2018 ali no máximo, você via atleta bebendo, fumando, normal. O cara tem uma foto clássica lá do Ronaldo Fenômeno e do Roberto Carlos no intervalo de um jogo na Copa de 98, sei lá, fumando cigarrinho pra dar uma relaxada e entrando. Hoje em dia você não consegue mais. O Nainggolan agora foi suspenso pela federação aí porque tava fumando no banco de reserva. Foi recente isso? Recente isso. O Nainggolan é um jogador da seleção belga. Ele tava fumando no banco de reserva. Então a federação, nem sei, não me lembro agora, não recordo qual federação puniu ele por causa disso. Mas eu trabalhei na Europa, né, também, né? Eu trabalhei em Roma, na Lazio, e lá a gente via também jogadores fumando também. Na Europa é mais comum do que aqui? Cara, acho que é. Eles são, por um lado, mais disciplinados, porque a disciplina é um contexto europeu, né? A gente é meio deixa a vida me levar. E em contrapartida, os caras são muito mais doidos, né? Sim. Muito mais doido. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira aí, comenta aí se você conhece essa história desse jogador que pra mim vai ser o melhor do mundo. Na verdade, já é o melhor do mundo na minha cabecinha, né? Assim, se você pegar todos os atributos, que é o Haaland. Se ele é sueco, dinamarquês. Ele é dinamarquês? O cara é uma máquina. Ele deve ter 1,90 m, o cara é uma máquina. E não vai jogar Copa. Não vai jogar Copa. É igual o Ibrahimovic, né? Injustiçado. E aí ele, o pai dele exige, não sei se é uma cláusula contratual, mas exige que ele leva pro treino, ele traz de volta pro treino. Aonde ele quer ir? Se ele quer tomar um sorvete com a mulher dele, o pai dele que leva, assim, é extremamente restrito, porque para ter uma carreira de sucesso hoje, você precisa ser disciplinado. Já não tem mais a chance de você ter muito dom e não ser disciplinado, né? Sim. Tanto que as críticas com o Neymar lá, que eu acho que, sei lá, 90% são injustas, é a galera dizendo que o Neymar não é disciplinado. Isso não é verdade, né? Diz que ele tem ali, o fisioterapeuta dele ali, tá com ele nas férias, inclusive. Sim, tem uma equipe que uma baita acompanha equipe. ele. Tanto dentro de casa, a casa dele é toda preparada e tal. É uma exigência enorme, porque o futebol francês, mesmo sendo um pouquinho mais, né, digamos assim, um pouquinho mais brando, mas o cara tá na Champions League também, ele tem que ser veloz, tem que arrancar, já não tem essa... No teu mundo da fisioterapia, tu não vê um jogador não querendo fazer fisioterapia, né? É obrigatório, isso já faz parte do consenso, né? Já faz parte da cultura, já da rotina dos caras, já entrou... Eu acho, cara, a fisioterapia dentro do clube, se a preparação física, o pulmão,
a gente é o coração, entendeu? Porque Sim. a gente não trata só a parte física, mas trata a parte mental do cara. Não, psicológica também. Você tem o Psicológica. Ronaldo falando que quando ele volta a jogar, ele tinha medo de pisar, tinha medo de Sim. dar uma pedalada, e aí isso vai sendo, ele falou, foi sendo trabalhado na minha cabeça pelo meu fisioterapeuta. Sim, isso chama cinesiofobia. É? A gente tem um questionário de cinesiofobia e a gente vai cuidando. A gente tem uma psicóloga no Vasco, a Maíra, e a Maíra também trabalha em conjunto. Eu vou contar um pouquinho do Vasco também. A gente trabalha muito em conjunto lá, entendeu? Todos os setores se ajudam. Sim. É um trabalho continuado, né? Sim, é um processo que todos participam, entendeu? Então, a reabilitação não é só o fisioterapeuta. Esse período que você estava na Lazio era o período que o Ronaldo machucou o joelho? Não, o período que eu fiquei na Lazio em 2017. Porque eu não lembro, o Ronaldo ele machuca o joelho em Foi 98. Inter e Lazio. Eu não me lembro agora, mas a gente tá falando dessa coisa psicológica porque ele rompe de novo o outro joelho. Quer dizer, ele rompe o outro joelho. Tu imagina a cabeça desse cara. Sim. E ele fala, já vi entrevista dele falando assim, cara, todo mundo, tipo, todos os médicos, os terapeutas, ele falou, cara, não dá mais. É o fim. Eu fui da equipe da clínica do Ronaldo, né? Durante 11 anos. É mesmo? Eu acompanhei esse processo todo do Ronaldo. Da segunda lesão? Sim, da primeira lesão. A segunda eu acompanhei menos porque foi feita lá fora. Mas ele ficou muito tempo aqui na primeira lesão aqui no Brasil. Mas tá em São Paulo, não é? Ele tem uma clínica aqui no Brasil, a Fisio R9, que é lá na Taquara. A clínica tem mais de 4 mil metros quadrados de clínica. Gigantesca. A clínica é piscina gigantesca, quadra de areia, academia de musculação. Eu fui um dos fundadores dessa clínica e o filho era o chefe na época. Você falou sobre você trabalhando na Europa. Eu queria saber se você... A filosofia também da medicina esportiva, da fisioterapia lá, qual a diferença que você encontrou, se é que você encontrou alguma, né? Cara, muita diferença assim, de conceitos, né? O conceito europeu, eu sofri muita xenofobia lá, né? Por parte dos italianos, mas eu consegui vencer isso lá porque, cara, eu fui engolindo o sapo e fui engolindo de tanto jeito que eu falei, o cara não vai desistir. Eles alegam que você está roubando o emprego de um deles. Sim, deu um caso engraçado que fui fazer acupuntura com um jogador, aí eu vi o outro fisioterapeuta reclamando, né? Aí eu queria saber, né? Ele, não, é porque ele está contratado só para fazer acupuntura aqui. Se você fizer acupuntura, ele acabou o tempo dele. E o fisioterapeuta brasileiro, ele é mais... dinâmico, assim? Dinâmico, tem mais curso. Lá na Itália e na Europa é o seguinte, o fisioterapeuta é osteopata, só faz osteopatia. O outro faz só cinésia. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Aqui não, a gente consegue englobar. Hoje, o fisioterapeuta brasileiro e o australiano é tido como um dos melhores do mundo de formação. É mesmo? Tanto que tem mercado pra caramba pra gente pra Europa, cara. E Dubai também, né? Parece que estão pescando a galera daqui do Rio para Os jogadores agora estão contratando fisioterapeutas e preparadores físicos para acompanhar, para fazer parte da comissão técnica particular deles. É o nível de importância da fisioterapia, né? Sim. Não tem como, né? É. E acho que mais psicologicamente estou com esse negócio na cabeça. Vamos falar de Vascão? Vamos. Como é que foi esse período aí de Série B? Como é que estava a cabeça dos jogadores? Como é que estava a preparação? Foi uma preparação incomum? Ou seja, teve que dar um gás maior, né, cara? Não tinha opção de ficar na Série B, né? Sim. Como é que tava a cabeça da galera? Como é que tava esse trabalho da fisioterapia lá neles? Cara, desde que eu entrei no Vasco, da minha segunda passagem pelo Vasco como profissional, eu sou coordenador da fisioterapia lá e eu coordeno a base, todos os fisioterapeutas são coordenados por mim. Eu organizo toda a parte de escala, a parte de relatórios, em conjunto com eles, mas eu que coordeno. E, cara, desde 2018, quando eu chego, vou contar desde o início do Vasco. Sim. Quando eu entrei em 2018, eu vim da Lazio, contratado pelo Alexandre Campelo. Olha, Alexandre, eu quero que você venha para cá para tocar a fisioterapia do Vasco. Eu, tá bom, tocar como? Não, entra e tá tudo montado. E quando eu cheguei lá, o fisioterapeuta que estava no meu lugar, eu não vou falar o nome, carregou todos os equipamentos para fora de lá. Os equipamentos eram deles e era alugado pelo Vasco. Caraca. Então ele levou, quando eu cheguei lá no setor, parecia aqueles filmes vazio. Nada. Nem computador tinha, espelho de tomada, levaram tudo. Assim. Que isso, cara? Levaram tudo. E eu cheguei lá achando que ia... O pessoal falava que o setor de fisioterapia do Vasco é o melhor do Brasil. Quando eu cheguei lá, eu falei... Tinha nada. Tinha nada. Só uma sala. Pelo menos tem uma piscina. Quando eu fui ver a piscina fake. Como assim piscina fake? Piscinas, quando ia imprensa, enchiam a piscina. Ah. Quando não tinha imprensa, tirava a água da piscina e esvaziava. Que isso, a cara? piscina vazando.
Ah, tá. Entendeu? Vazava. Eu lembro dessa época. Conta de luz atrasada, tinha rato, não sei o quê. Horrível. Aí as banheiras não funcionavam, água quente, não tinha água... Ó, aí eu falei assim, meu Deus do céu. E minha casa estava em obra nessa época. E estava fazendo a piscina lá de casa. Aí o Vasco, com um problema financeiro grande, eu peguei os pedreiros da minha casa e foram lá e consertar a piscina do clube. Que isso, eu não tô acreditando nisso. Aí, é assim... Esse era o nível de tragédia de 2018. Sim. E aí, ó, preciso de um equipamento para outro. Ah, mas eu tenho que fazer um pedido, se você quer, vai demorar não sei o que, tanto tempo. O vice-presidente médico falando comigo. Vai demorar a chegar no clube. O cara, não tem problema não. Eu peguei a poupança que meu sogro faz pro meu filho. Tirei o dinheiro tudo da poupança dele. Na época, acho que foi... Como é que é o nome do teu filho? João Vitor. João, você é o maior sócio torcedor do Vasco da Gama. Parabéns. E aí comprei os equipamentos que precisava assim de... Pra tocar com os jogadores mesmo, né? E aí, mano, era isso, Instagram e telefone. Aí comecei a ligar para as empresas. Ó, você que fazia essa captação Até de hoje. recursos. Que isso, cara? Ih, cara, já botei mais de 2 milhões no Vasco já de investimento. Lebron foi o que eu botei. João, você não é mais o maior sócio torcedor do Vasco. Depois de conta do Lebron, é uma história também legal também. Que bizarro, cara. E aí comecei a ligar para as empresas, porque ninguém bate na... Quando o clube tá mal... Ninguém, todo mundo foge. Então tá mal esportivamente, ninguém bate na porta, ó, toma isso. E eu fui batendo na porta, ó, tiro foto, te mando foto, faço vídeo, faço entrevista. Isso usando as redes sociais do Vasco ou só a tua? Só minha. E aí eu consegui algumas coisas. Quando o Vasco foi jogar contra o Racing, a gente treinou na Bomboneira. Te lembro? E na Bomboneira tinha uns equipamentos, lá tinha um cara que fazia manutenção de equipamento. Não, eu tô fazendo manutenção de equipamento, mas o dono da empresa tá aí. Secbra, o nome da empresa. Aí comecei a conversar com o cara, não, eu vou no Brasil, me interessei. Aí ele veio pro Brasil, juntei a mesa, o pessoal do marketing. O que você precisa, Alexandre? Isso. Tá bom. Um mês depois chegou esse equipamento lá. Caraca! Tudo novinho? Tudo zero na caixa. Que isso, cara. Aí... Quem era o presidente do Vasco na época? Campelo. Era o Campelo já, né? E aí o Campelo sempre deu carta branca pra gente fazer o que quiser. Alexandre, toca o negócio que você conseguir. E eu ligava pra ele, Campelo, tá travado no marketing, a situação tal. O Campelo, peraí que eu destravar. Destravava. E eu ia fazendo... Canal aberto, né? Canal aberto. Aí depois, quando mudou a direção, já não consegui mais fazer isso. Eu conseguia fazer negociação, mas depois que eu fazia negociação, eu passava para o cara e eu não me metia mais. Sim. Mas aí não começou a não dar. Não andava, né? Andou, mas era mais burocrático. Sim. E tem compliance, não sei o quê, muita coisa misturada. Na época era só eu. Isso. Eu era o compliance. Eu era o compliance. E aí eu consegui fechar com a Secbra, que ajudou muito no clube. Fechei com o Elastic, que é um equipamento de avaliação de força. Consegui fechar com a Globus, que é parte de eletroestimulação. Então vendi Elastic, Exeptex, treinamento funcional. Pô, porque o Vasco é gigante. Aconteça o que aconteça, imagina, o São Januário é um estádio mais bonito que eu já vi, que tem mais vibração que já foi no jogo, sabe? Uhum. E aí fica uma... Né, como é que assim vão abandonar o Vasco? Peraí, né? Aí o sangue com os maltinos fala mais alto, né? Isso, eu sou vascaíno, né? Aí abri o baú assim, de primeiros socorros, aquelas talas, imobilização de pescoço, tudo velho, rasgado. Eu falei assim, não. Aí busquei uma empresa chamada Chantal. A Chantal renovou todos os equipamentos, todos os materiais nossos, da base até o Paralímpico. Caraca! Tudo novo. E ainda tem estoque um montão de coisa ainda. Aí tem com a Criança Esporte, vários tapes. Isso ligando, usando Instagram, repostando, marcando. Isso. Você é tipo um blogueiro do Vasco. E é um inferno, cara, porque os caras me cobravam, né? Claro, pô. O Vasco não entregou isso, aí falta isso. Aí a gente foi entregando. Tem várias empresas, não são só essa, não. Porque realmente não tem como passar um Vasco e qualquer coisa, na Globo, no SBT, numa TV de canal aberto. E tá a paradinha rasgada, com a espuma pra fora. Pô. É complicado. Essa é uma empresa farmacêutica que estampa uma homoplata nossa. E aí aconteceu o seguinte: um amigo meu aqui da ilha, a mãe dele estava acamada há mais de 5 anos na cama. E ela começou a ter ferida no cotovelo, que ela não esticava, uma sequela de AVC, né? E aí, não pode botar botox, o médico deixou, você conhece algum remédio que melhore isso? Aí eu liguei para uma menina, amiga minha, que foi minha estagiária, que trabalha com neurologia. Eu sou Lidiane, eu estou precisando disso. Tem um produto assim, de uma empresa nova, farmacêutica, chamada Lebron.
chamado Ziklag. E aí, cara, pô, legal, vamos ver. Aí chamei representante da empresa. Cara, chegou num nível que eu vi o vice-presidente da empresa no Vasco. Que isso? Aí o cara, eu falo, pô, patrocina a gente, então a gente patrocina a gente, sei lá, a gente tá precisando disso. Conclusão, o cara fechou um patrocínio de 2 milhões e meio com o Vasco. Que isso? Entrou no mercado esportivo, Stock Car agora, entrou no Santa Cruz. Tá arrebentando. Entrou no Esporte Recife, é de Pernambuco a empresa. Entrou em alguns lugares, entrou no Santos também, entrou em vários clubes assim. E no Vasco. Uhum. E aí me ligaram, na época da pandemia, porque esse remédio nunca foi usado para esporte. Ah, é? E eu fui o pioneiro de levar ele para dentro do esporte. Trazer os caras pra cá, Aí né? eu falei assim, ó, tá dando muito certo com os jogadores. Cara, Alexandre, tem como fazer uma live? Na época da pandemia, tinha muita live? Muita. Eu, pode fazer uma live. Então eu fiz a live com a doida da farmácia, né? Uma mulher que tem não sei quantos milhões de seguidores. Então, sabe, com influência. E eu falando sobre o medicamento, a nossa Farma Mais. Fiz live para todo mundo. Dou palestra disso. Hoje em dia, eles me pagam para me estudar sobre o remédio. Que maneiro. Dentro do esporte. Então, o Vasco tem um centro de pesquisa, que eles bancam a pesquisa com bolsas, não só para mim, para a gente pesquisar sobre esse produto dentro do esporte. Então, eles estão querendo lançar a linha nova de remédio específico de esporte, graças E você é o filtro ali deles, né? à minha loucura. Não, é assim, é o tipo de coisa que você separa os homens dos meninos, né? No momento de crise, assim, que você vê quem é quem. E tem uma coisa muito engraçada que você estava falando, eu lembrei o seguinte, quando eu tô assistindo um jogo e eu vejo, assim, os impactos, o cara rola no chão, segura a perna e agoniza de dor, eu fico pensando na cabeça do fisioterapeuta ali, né? Eu falo assim, cara, isso pode dar um problema mesmo, isso pode não dar um problema. E tem gente que não se poupa muito das divididas, né? O Neymar uma vez falou, cara, eu me poupo das divididas. O cara arrebentar meu joelho, eu fico fora da Copa, eu fico fora da Champions League, então, tipo assim... 90% dos casos, o cara que rola no chão, o cara tem... Mas aí a pergunta, isso é fake, isso é pra evitar lesão, isso é o quê? Cara, tem Teatro? O jogo, cara, o jogo permite isso, então depende. Se você tá perdendo, igual, tipo assim, a gente jogou com o time do Série B, eles fizeram um gol em cima da gente, praticamente acabou o jogo, cara. Se a gente for botar o jogo de bola, tempo de bola rolando, 45 minutos, rolou 15. O que caía toda hora, chuta pra cima, chuta pra baixo, não. Aí isso deixa o futebol mais feio também, né? É um recurso pra atrasar o jogo, tá vendo? E qual é nos bastidores ali? Como é que é no vestiário ali? Quais são os comentários? O cara vem gritando de dor, reclamando. Dá pra fazer alguma coisa ali entre o primeiro tempo e o segundo, você no intervalo ali? Seu fisioterapeuta entra em ação e faz uma massagem. Existe isso ou não? O cara vem, toma um banho de gelo. Como é que funciona esse intervalo? Cara, eu vou falar uma coisa. Quem criou o modelo industrial de Ford, né? Modelo de você fazer uma linha de produção, linha de produção. Então, você tem a linha de produção. A gente criou o CT, eu participei do comitê executivo do CT de formatação do CT. Então, a gente botava, então os nossos vão criar os processos, como vão ser? O cara tem que sair do vestiário, passar na fisiologia, peso, medida, passar na nutrição, pegar a complementação alimentar dele, aí tem refeitório, entra na fisioterapia, faz todo o pré-treino. Então, quando o atleta chega no dia a dia nosso, o cara chega e faz isso, faz todo esse processo de produção. Aí chega na fisioterapia, faz o pré-treino dele. O cara não está machucado, mas o cara faz um preventivo. O cara teve uma lesão na coxa no clube anterior dele, ou então no próprio Vasco. E já sabe que ele pode ser um problema. Sim, então a gente faz o trabalho preventivo antes do treino, todos eles. A gente faz o agendamento dos jogadores de acordo com a necessidade principal. E todos eles praticamente passam pelo setor. Passam pela massagem, o pessoal fala, mas é muito importante também. Mas não é massagem relaxante, né? É massagem esportiva. É tipo soltar a musculatura? Depende da necessidade lá, mas normalmente massagem esportiva. Então os caras passam por todo esse processo. Aí vão lá, bota a botinha no pé, bota o coban, a chuteira, se tiver que fazer uma bandagem, algum tipo de intervenção. O Neymar bota no tornozelo uma bandagem gigantesca sempre, né? Isso é pra evitar lesão, é isso? O coban, na verdade, cara, ele é um tecido elástico, ele dá mais firmeza no pé, entendeu? Dentro da chuteira, o pé fica mais justo na chuteira. Dá uma sensação de segurança melhor, né? Porque a porrada canta no final das contas, ele né? Ele evita entorse, mas se você tiver entorse, ele vai minimizar aquele entorse. E se torcer, ele volta pro lugar, né? Volta. Então, isso aí foi uma coisa absurda, né? Claro. E se for muito rígido, você tem risco de fratura, entendeu? Então tem que ser uma coisa elástica. E se torcer, em vez de ser grau 3 entorse, você minimiza tendo grau 1. Mas o entorse vai ter. Ele não segura o entorse. Mas os jogadores usam mais para dar um suporte melhor,
Encaixa melhor na chuteira. Né? Esse roteiro que você falou aí é do CT é do dia a dia deles. E no intervalo, que o cara chega... Acabou o primeiro tempo, o cara chega reclamando, xingando, não sei o quê. O que ele faz ali? Então, além de a gente trabalhar... A rotina deles é a seguinte, eles estão dormindo no hotel, eles tratam lá de noite até, às vezes, 1h da manhã. No outro dia de manhã também tratam, almoçam, descansam, ônibus, aí chega no estádio. Sim. Chegou no estádio, a fisioterapia já montou tudo, a parte de mobilidade, a parte de miofacial, que é um pré-treino deles para aquecimento da musculatura. Uns fazem bicicleta e outros ficam na maca. Isso antes do jogo o cara faz bicicleta? Faz, para aquecimento. Caraca! Aí o Cano é um que fazia, direto, tinha bicicleta só pro Cano. Que isso, cara? Só pra soltar a musculatura? Tinha uma no CT, tinha uma na casa dele e tinha uma no estádio. E o cara alonga depois disso? Então, não é bem alongamento, a gente trabalha com, fala hoje, mas é mobilidade. Trabalha mobilidade articular, entendeu? Só pra não dar um susto na musculatura, né? Então eles fazem ali todo o pré-treino, aí vão lá, botam a chuteira, botam as bandagens que tem que botar, e aí estão preparados para o jogo. Entram para o jogo, a fisioterapia acompanha eles no campo, a gente que faz atendimento em campo deles com o médico. Com um carrinho? Não, a gente faz, não tem um médico que entra em campo, a gente entra junto com o médico. Antigamente era massagista. Sim. Hoje o fisioterapeuta que faz essa intervenção. Tinha um massagista famoso do Vasco, como é que era o nome dele? Santana. Pai Santana que falava, né? Que ele entrava em todas também, né? E aí você tem intervalo. No intervalo você faz o médico faz uma revisão médica e aí a gente usa as abordagens, tô com dor de coluna, eu sou osteopata. Então já conheço que aquele jogador já tem uma alteração ali, então fica mais fácil. Que é tudo conhecimento do jogador e como funciona o organismo dele. Tem que saber como é que o cara... Até porque o cara tá quente, né? O cara sai do primeiro tempo sentindo nada. Aí bota um gelo, outro dá uma soltada com o massagista na posterior. Aí a fisioterapia lá manipula alguma vértebra, um pescoço, lombar. Estala o cara, não? Aí prepara o cara tá lá, aí depois de um tempo, aí silêncio. É a preleção do técnico. Preleção não, é orientação do técnico. Aí expurro, geralmente, né? Aí conversa, e aí o jogador se prepara de novo, troca de roupa, bota a camisa nova e volta pro campo. E é um clima profissional mesmo, é um clima de gente séria ali, não é resenha falando besteira, né? Não, antes do treino a pessoa é focada assim, mas antes do jogo tem uma descontração, dá pra eles ficarem um clima mais suave. Claro, pra não entrar tenso, né? E depois do jogo ainda tem coisa. Aí depois do jogo você prepara a banheira fria pros jogadores. O cara sai direto do jogo, tira a chuteira e entra na banheira fria? Aí entra na banheira fria, mais ou menos 10 graus, 10 minutos. Não é mais banheira e gelo, agora é criogenia, né? Como é que é? Imersão. Que é... A criogenia é outra coisa. O cara fica na fumacinha ali. Não, é outra coisa, é outro equipamento desse. A gente bota no banheiro com gelo mesmo. Tá no clássico. Tem banheira quente, banheira com gelo e tem massagem. Aí a gente vai lá com o fisiologista. O fisiologista tem lá um GPS do cara, esse aqui se desgastou demais no jogo. Que é aquele coletinho que eles usam atrás, né? Aquilo é um GPS. Desgaste aqui, desse foi grande aqui. Então você Como é que o GPS mede o desgaste? Quanto que ele correu? Então, cara, existem duas coisas. O GPS é a carga externa. É o quanto ele correu, o quanto ele acelerou, quantos sprints ele deu no jogo. Caraca. E a gente tem a média dele, do jogo, né? Aí, tipo assim, o cara correu 10 km do jogo, mas naquele jogo específico correu 12, então se desgastou mais. Entendi. Quantos sprints ele deu nesse jogo? Deu 12, mas no passado ele deu 6. Então, assim, o jogo foi mais desgastante para ele. Fora isso, a gente tem um negócio chamado TRIMP, que é a frequência cardíaca dele online. É um outro aparelho que bota aqui em frente. Mas não no jogo. Pô. Tu tá no banco, tu vê o comportamento cardíaco do cara? Sim, a variabilidade cardíaca do cara. Então, por exemplo, vamos botar exemplo aí em você. Se a gente pegar um peso de 10 quilos e levantar assim, eu vou ter um desgaste X e você vai ter um desgaste diferente do meu. Sim. Por quê? Eu sou diferente de você. E cada jogador, fazendo o mesmo exercício, um se desgasta mais e outros se desgastam menos. É muito maneiro o nível de tecnologia, né? Você ter você evita lesão, você evita um desgaste, enfim, desnecessário, né? E sabe exatamente como é que o jogador se comporta. Aí tu vai ver na frequência cardíaca do cara, o cara correu 10 km, o outro também correu 10 km. Mas esse aqui se desgastou mais porque a frequência cardíaca variou mais. Aí, entendeu? Sim. Aí, ó, esse aqui aí faz massagem. E essa é a média mesmo, né? 10, 12 quilômetros por jogo. Dando tiro, né? Não é só correndo ao redor de um. Isso. E não só isso, a gente tem os pilares assim, de recuperação. Que a gente pode. A fisioterapia é importante, sim, é bastante importante na recuperação do cara. A gente faz um negócio chamado recovery agora, né? Que é um trabalho que a gente faz no dia seguinte do jogo. Que aí vem a parte de massagem, bota pneumática,
Várias coisas que Eu já vi. O cara, tipo uma calça, o cara bota e fica quentinho lá. Fica. Tem calça que esquenta também, tem calça que esfria, tem calça que só faz a compressão. Que deve ser uma fortuna aquilo. Não é barato não. Porque eu vejo, por exemplo, jogador postando nas redes sociais que tá com aquilo para recuperação muscular. Sim. Tem a parte de hiperbárica também, e também algumas pessoas usam. Faz massagem, banheira, a parte miofascial, faz bicicleta no outro dia. E aí a gente estipula nos jogadores do Vasco verde, amarelo e vermelho. O verde vai fazer o protocolo normal, o amarelo vai fazer o protocolo normal e vai tratar, e o vermelho vai ser o tratamento, né? Entendeu? A pessoa fala assim, a vida de atleta é muito fácil, ganha muito, não sei o quê. Não é, o cara tem uma rotina puxada, né? Puxado, muito mais do que antes, não é? Sim, é puxado. Porque tinha até uma história do Romário jogando, não sei se era Champions League, falou assim, se eu meter 3 gols, eu posso ir pra casa no carnaval, ficar mais no carnaval. Ele vai, né? Hoje em dia você não consegue mais curtir e tal, não sei o quê, e ter rendimento, né? Se o cara não estiver comprometido e focado, o cara não consegue performar mais, cara. Não é, né? Não dá pra andar em campo mais, né? Não. O comportamento, assim, de deslocamento, sprint, desgaste, isso aqui, do campeonato no Brasil, Copa do Brasil, brasileiro, é similar lá de fora? O desgaste é o mesmo? O desempenho do atleta é um cara corre a mesma coisa? Porque aí deixa a questão que deixa a diferenciação técnica, mas o desgaste, o empenho, é igual? Cara, vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu falo, pessoal, cara, eles não, lá fora, na Europa, eles não têm metade do controle que a gente tem no Brasil. É mesmo? Mas nem um terço do controle. Pra ter ideia, na NASA, qual a minutagem de jogo dele. Só isso. E tchau. Então o problema é técnico mesmo, né? Que tem uns caras que é brincadeira, é sapatada. O cara tem banco de reposição, o cara contrata quem quiser, machucou o Pelé. Atrás do Garrincha. Sim. A gente tem esse leque, né? O Brasil tem esse leque. E outra, na Europa é o seguinte, o cara joga sábado, aí joga domingo. Sábado, domingo, no Brasil. Sábado, quarta, domingo. Verdade, o desgaste é absurdo, né? Na China, a gente está fazendo a média esses dias aí. Campeonato chinês. O time na China joga no máximo 38 jogos por ano. Sim. Time na Europa joga 50 jogos por ano. O Vasco jogou 58 jogos, 60 jogos. O Flamengo jogou quase 70 jogos. Você teve na época Eurico, como é que era? Cara, como é que era papai Eurico no Vasco, nos bastidores? Cara, na época eu era o cocô do cavalo de bandido no Vasco, né? Então eu tive um contato com ele assim de... Breve, passar por ele. Cara, ele era um cara sério, bravo, né? O pessoal tinha medo dele, caramba, aquele charuto vinha, a fumaça de longe, e ele já se escondia e sumia dali, porque ele perguntava pra todo mundo. Mas ao mesmo tempo que... Ele perguntava o quê pra todo mundo? Cara, tudo que você pode imaginar. Como é que tá teu filho? Como é que tá tua família? Cara, ao mesmo tempo que ele era um cara duro, ele conhecia o nome da família toda do cara da limpeza mais humilde que tinha no Vasco. Como é que tá a dona Ciclana? E seu filho Pedrinho e coisa? E o pessoal que mora na Barreira em volta adora o Eurico. E os funcionários adoravam ele. Porque aconteceu o seguinte, na época ele se candidatou a deputado, isso que contam lá, né? Isso eu não tô falando que eu vi. Na época que ele se candidatou a deputado, ele comprou caminhões e caminhões de tijolo, guardou em São Januário com areia, sei lá, e ele bancou a obra o material para fazer a obra dos barracos. Das casas das pessoas? Ele foi muito barraco lá. Mas tem muito funcionário que mora no barraco até hoje. Graças a ele. Graças a ele que tem uma casinha lá e é funcionário do Vasco. Aí a pessoa da marcenaria, a pessoa da limpeza, a pessoa da manutenção, a pessoa humilde assim que mora ali no entorno. Porque o Vasco tem muito funcionário da Barreira ali trabalhando. Sim, né? sim. E ele ajudou muito, entendeu? Na época para aquele candidato a deputado estadual. Eu vi muito, eu ouço muita gente falar muito bem dele, mas também ouço muita gente falar muito mal, assim, porque de fato era uma postura muito arrogante, assim, não era só grosseira, né? Era arrogante. Pelo menos quem via na televisão via um cara que... Pô, queria que cabeças fossem cortadas, entendeu? Era o cara que não se relacionava muito bem com a imprensa, é o cara que... aquela imagem também daquele... Já era um senhor de idade, né? Assim, aquela cara bem sisuda, e aquele charuto dava todo... Parecia uma caricatura de alguém, né? Mas ele era um cara do bem, no final das contas. Eu duvido você saber qual é a profissão do Eurico. Profissão? Fisioterapeuta? Ele é formado em fisioterapia. É mesmo? A primeira profissão dele é fisioterapeuta. Tudo que ele não... Depois se formou em Direito, mas a primeira profissão dele é fisioterapeuta. Ele virou presidente do Vasco em que momento da história? Cara, o que contam é que ele trabalhava na Besouro Veículos, que era da Volkswagen. Pô, nada a ver, né? O cara fisioterapeuta... Era gerente da Besouro. E o dono da Besouro era o que morreu agora tem pouco tempo, o paciente querido
Olavo Monteiro de Carvalho era o dono da Besouro. E o Olavo era o benemérito do clube. E o Olavo que levou ele pro clube. O Olavo de Carvalho não é o Olavo de Carvalho, não, né? Olavinho. Olavo Monteiro de Carvalho. Foi benemérito do Vasco. Não é aquele Olavo político. Tem várias empresas. Tinha, né? Ele faleceu. E aí ele virou presidente do Vasco e nunca mais saiu, nunca mais teve nem eleição. Aí depois o Vitória foi presidente do Vasco e começou a manipular a eleição. Fala, né? Mas o Vasco esportivamente foi muito bom. Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro. O pessoal respeitava pra caramba o Vasco. Mas era ele que orquestrava o time no sentido assim de que eu decido quem compra e quem vende. Porque, pô, o que eu lembro? Eu lembro dele doando praticamente Felipe Coutinho, que vendeu a preço de banana. Eurico era um cara muito presente assim, no dia a dia do futebol, né? Participava dos treinos, estava sempre nos treinos, estava sempre no vestiário, no jogo. Ah, era presente então, né? Um cara presente. A vida do cara era o Vasco, não tinha como, né? A vida do cara virou Vasco. O filho dele depois assumiu alguma coisa lá dentro, não tem o Euriquinho, sei lá? O filho dele acho que chegou a ser vice-presidente lá. Mas enquanto ele estava vivo? Aí faz sentido. É professor de história, ou geografia, uma coisa assim. E tem outro filho dele que trabalha no Boa Vista, time de futebol lá de Saquarema. Eu sei qual é. Mas foi breve, assim, eu tenho admiração por ele, pelo que ele ganhou no Vasco. Acho que eu nunca vou saber se ele era o cara do bem ou... Ele peitou o Pablo Escobar, né? É mesmo? Como é que é essa história? Como é que é essa história? Cara, com o Vasco... Ele foi lá ou o Pablo Escobar veio aqui? Não, o jogo em América de Medellín, acho que América de Medellín, Vasco para Libertadores. E aí o Vasco chegou lá e disse que um integrante foi ameaçado e disse que o Vasco não ia jogar. A federação vai jogar, não vai jogar, não vai jogar. Aí parece que o Pablo Escobar mandou carta, o caramba, vocês não vai jogar. Aí pegou todo mundo e voltou pro Brasil. Aí o jogo foi mandado em outro lugar depois. Que isso, cara? Depois Eurico Miranda peita Pablo Escobar. Como é que eu não li essa matéria? Depois eu só dou um Google aí e que coisa maravilhosa. É bem Eurico. Quem é Pablo Escobar na fila do pão, né, pô? Eurico Miranda, Vasco, cara, meu pai me tornou vascaíno, né? Então a história do Vasco eu me interesso muito. A história, além de ser bonita, tem muita história interessante dentro do clube, entendeu? O Vasco doou avião para a Força Aérea na guerra. Que isso, cara? O Vasco doou 2 aviões para a Força Aérea. Eu sei que eu tenho um amigo, o Caio, que ele vascaíno, pai vascaíno e tal, e aí ele sabe tudo do Vasco também. Na verdade, sabe tudo do esporte, o cara tem uma memória incrível. E ele conta que o Vasco foi muito efetivo e essencial na luta contra o racismo. Sim. Na, sei lá, 1980 e alguma coisa, né? Que tem uma história bonita sobre isso também, né? Então o Vasco tem essa... Não tem como falar, né, que é um time pequeno, que é um time... Por mais que ele passou por né, algumas intempéries, né? Série B, pra nós foi uma baita vergonha, mas acho assim que tendo uma gestão melhor, que eu acho que é o que a gente recebeu agora, e é o que eu vou te perguntar, eu acho que a coisa vai mudar para sempre, né? Efetivamente vai mudar para sempre, né? Cara, já mudou, já a mentalidade do clube já é outra, já. Você sente um ar diferente no clube, um ar de vontade, né? Assim, os caras que chegaram são caras muito sérios, e até agora tudo que eles falaram eles cumpriram. Acertaram o salário, acertaram a premiação. Eu vi, na primeira coisa, acho que a primeira aporte foi de 70 milhões, não foi isso? Foi para o clube. Zerou conta, zerou dívida, não sei o quê, que parece que os juros estavam atropelando a gente, e agora tem contratação vindo, né? Sim, as contratações agora com dinheiro vão ser muito mais criteriosas, vão aumentar a qualidade do plantel, né? Vai subir o sarrafo também bem alto. Cara, e acho que a expectativa de tudo vascaíno, né? Profissionalizar o futebol, apesar de parece um pleonasmo isso, né? Mas o que você viu, eu vi primeiro isso no Corinthians, que me chamou a atenção, depois no Palmeiras, depois no Flamengo, que mudou essa coisa de só, sei lá, jogar pelo coração e virou uma coisa de gestão, uma capacidade de gestão mesmo. Você vê hoje o Flamengo com uma capacidade de gestão incrível. Você vê o Palmeiras, uma capacidade de... O Palmeiras fechou um novo contrato agora com a CIMED, que é uma indústria farmacêutica. É dinheiro que não acaba mais. Esse dinheiro reflete muito na organização, na capacidade... Claro, pô. Faz toda a diferença. É igual você falou, pô, quando eu cheguei no Vasco naquele período sombrio, eu tive que correr atrás do equipamento de fisioterapia. Isso faz diferença, né? Um jogador, pô, jogando, né? Mesmo que ganhe bem com salário atrasado, é meio que uma ofensa à tua carreira, né? Sim. Então, o que eu queria saber, os bastidores, como é que tá... Agora a galera tá de férias, né? Tu mantém contato com essa galera de férias ou cada um, puff ninja, foi pro seu canto e ninguém fala com ninguém? Grupo, manda foto. Tem resenha, né? Tem resenha. Tem tudo. Tem alguns jogadores. Eu não tô de férias, né? Eu continuo trabalhando. Só eles que estão de férias? Tem 2 jogadores que estão no estaleiro, então a fisioterapia dá esse suporte diário pra eles. Porque estão lesionados? Então, tem o Riquelme que operou o ligamento cruzado.
e tem um Gabriel Dias que operou o tendão patelar. Sim. O resto, todos estão de férias. E eles fazem recuperação no clube? Sim. Não é em casa? Não. Já é Tem escala de fisioterapia e preparação física todo dia para eles. Mas é difícil de se deslocar, né, depois de uma cirurgia dessa, né? Não uma cirurgia simples. Não, já estão em fase já de preparação física, já estão em fase de fortalecimento, já. Alexandre, queria te agradecer pela vinda aqui hoje. Quero te pedir 2 favores que a gente tem aqui, é uma exigência nossa. Primeiro, queria que você mandasse para aquela sua câmera ali uma mensagem de despertamento para a galera que está inclinando no mundo do futebol, seja atleta, comissão técnica ou da área da saúde aí, o cara como fisioterapeuta. Queria que você mandasse do teu coração, da tua história, uma mensagem de despertamento para essa câmera aqui. Posso pedir uma coisa? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 2? Pode. Cara, são 2 coisas que eu aprendi na vida. E eu aprendi na vida a situação, mas só vi agora no filme Top Gun, Maverick. Uma coisa bem interessante que o cara falou assim no momento do filme, falou assim, não é o vilão, é o piloto. Isso é uma mensagem boa. Não é o avião que você está dirigindo, não é o avião que vai ganhar a guerra, é o piloto. O piloto, então, quem está pilotando que vai chegar no lugar onde você quer. Então você pilote sua vida e é o piloto que comanda o avião. Não interessa o avião que você tem, de um teco-teco, o que interessa é o piloto. E outra coisa que eu tenho na minha vida, que eu sempre saio de casa e eu sempre tenho um mantra assim, que eu quero fazer daquele dia o melhor dia que eu possa ter. Então, o pessoal mais novo está chutando, o pessoal que tem interesse em trabalhar com fisioterapia ou qualquer outra profissão, eu acho que a mensagem boa é o seguinte: seja todo dia o melhor que você possa ser. Não adianta você ter um outro que é muito melhor, mas o que você consegue ser de melhor, tente ser todo dia o melhor que você possa ser. Eu vou guardar isso pra mim. Porque eu acho que Deus abençoa, sabia? Quando você se coloca nessa posição de fazer o seu melhor, de maneira, sabe, íntegra, Deus abençoa, cara. Eu acho que o nosso Deus é um Deus que olha o nosso esforço, sabe? Você vê, por exemplo, uma trajetória de Jesus aqui, o nível de esforço era absurdo, né? E a gente tem também outra característica que a gente tem aqui, que a gente pede pra você convidar, né? Se você puder escolher quem vai sentar na sua cadeira, né? Essa cadeira daí, pra participar desse bate-papo com a gente aqui depois de você, quem você escolheria? Cara, tem um cara que eu conheci esse ano, que é um cara que merece ser escutado. É o Raniel. Você falou que tem uma história incrível, né? O Raniel tem uma história de vida que vai ter tempo. Bota aí 2 horas de podcast. De superação, né? Superação. Eu vou guardar pra ele contar. E esse ano foi a melhor temporada do Raniel da vida dele. Sem dúvida. Jogou muito. Gols e tempo jogando. E vontade de se entregar em campo ali, você vê que ele não tava à toa, né? Sim, sofreu muito na Covid, sofreu muito na infância, então tem uma história muito grande. Maravilha. Bom, queria agradecer você. Eu que agradeço demais. Queria agradecer a tua presença aqui e queria convidar você, não só para se inscrever no canal, não só para marcar aqui os jogadores do Vasco, para participar disso também, mas, cara, manda para alguém que precisa, de repente, ouvir uma palavra dessa. Olha, não é o avião, é o piloto. Ou então alguém que tem uma trajetória e que quer mudar de lado. O que você escutou aqui foi uma mensagem de despertamento do começo ao fim. Esse podcast tem esse princípio, esse objetivo. Eu queria agradecer a tua presença aqui, abençoa a mim, ao Cássio, enfim, a produção aqui. Quem está assistindo demais, eu vou separar os cortes aqui para mandar para todo mundo que eu conheço, porque vale demais. Faça o mesmo, se inscreva no canal, deixa a tua curtida aqui. Segue lá no Instagram, né, que eu coloquei aqui no comentário, para acompanhar esse trabalho do Vasco. Vamos torcer, mesmo que você não seja vascaíno e seja um amante do esporte. Até a próxima, um grande abraço.